Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de arte. Eu sou o professor Roberval Carvalho e eu estava aqui esperando você. Quais serão as relações que a fotografia e o desenho têm em comum? Sabemos que as duas pertencem ao universo das linguagens artísticas. A qual linguagem artística pertencem a fotografia e o desenho? Me acompanhe. Como objetivo, nós iremos analisar as relações entre o desenho e a fotografia, seus contextos e práticas. Desenho ou fotografia? O que veio primeiro? Bom, você deve imaginar que, obviamente, o que veio primeiro foi o desenho, visto que a fotografia data quase do final da primeira metade do século XIX. Mas o desenho já estava presente na nossa história desde os princípios da humanidade. Desde que o homem se entende por gente, já desenhava. Aliás, contam os historiadores, alguns estudiosos, que a linguagem artística, a arte, deveria ser ensinado primeiro, antes do que, por exemplo, português ou matemática, porque a linguagem artística é uma das primeiras ferramentas que nós utilizamos para nos comunicar. Já nos tempos paleolítico e neolítico, os homens primitivos utilizavam as imagens, utilizavam os desenhos para as suas tarefas diárias, para as suas necessidades do cotidiano. Para as necessidades do cotidiano? Em que sentido? O desenho é a arte de representar ou criar formas, utilizando materiais como lápis, carvão, pincel. Ele foi uma das primeiras manifestações artísticas realizadas pelo ser humano. Você lembra como se chamam os primeiros desenhos realizados pelos seres humanos na pré-história? Você consegue se lembrar como se chamam aqueles desenhos pintados nas paredes das cavernas nos tempos primitivos? Bom, olhe ele aí. Se você respondeu arte rupestre, você acertou. Aqui nós temos animais pintados na Gruta de Lascaux, um dos sítios de arte rupestre mais famosos do mundo. Quando você olha essas imagens, o que você vê? Parece algo tão contemporâneo, essas imagens destes animais, mas será que são animais que existem até hoje ou animais que já não existem mais na história da humanidade porque estão extintos, visto que eles são pertencentes aos tempos primitivos? Mas lembra que eu disse que a pintura rupestre estava associada ao cotidiano do homem primitivo? Em que sentido? Nos tempos primitivos, o homem vivia da caça, principalmente no período paleolítico. O homem migrava de um campo a outro, de uma região para outra, para a sua sobrevivência em busca do que se alimentar. Nesse contexto, ele costumava pintar imagens de animais nas cavernas, dando a eles uma atribuição mágica. Como assim? Eles acreditavam que ao pintar os animais nas cavernas, nas paredes, eles iam facilitar o processo de caça do animal. Não é um pouco fantasioso demais? Imagine que você quer caçar um leão. Nem pode. Você quer caçar um leão e de repente você pinta o leão na parede, acreditando que isso vai facilitar o processo de caça do leão? Louco essa ideia, não é? Também a música era atribuída nos rituais, acreditando que a música também contribuiria no processo da caça. Como era criativo o homem primitivo, não é mesmo? Claro, era uma época em que não tinha pensamento científico. Ou seria essa uma forma de pensar cientificamente na época? Ou uma forma de pensar o sagrado de maneira fantasiosa? O que é ciência e o que é religião? Vale a pena estudar um pouco para entender de que maneira essas duas linguagens estão inseridas no nosso contexto e de que forma contribuem ou não para o pensar e desenvolver da nossa sociedade. Olha quanta coisa dá para tirar da nossa aula de arte. Veja, o desenho faz parte das artes visuais, ou seja, objetos artísticos que têm a visão como principal forma de avaliação e apreensão. É óbvio que você já sabia disso, que está
se enquadra na linguagem de artes visuais tudo que o olho vê, tudo que o olho compreende, desenho, pintura, o grafite, a escultura, o cinema, tudo compreende a área das artes visuais. Outra forma de arte que também faz parte das artes visuais é a fotografia. Você gosta de tirar fotografias ou prefere fazer desenhos? Qual a sua predileção? Desenhar ou fotografar? Não era tão comum fotografar na velocidade e na quantidade que se fotografa hoje. Até ali o início do século, do ano 2000, do novo século, não era tão acessível para todas as pessoas a possibilidade de tirar fotografias. Era necessário ir até um local, aonde um estúdio fotográfico, e pedir para que o fotógrafo fosse até o local que você queria registrar os momentos em família, ou uma festa, ou uma ocasião em específico. Mas hoje, com a invenção do aparelho celular e a melhoria, o aperfeiçoamento deste aparelho tecnológico, é possível que a grande maioria de nós tenhamos em casa um aparelho celular com essa possibilidade de fotografar o nosso cotidiano. Veja que imagem linda essa daqui, gente. Você sabe que imagem é essa? Esta é a primeira fotografia registrada na história da humanidade. E quem registrou essa imagem foi um cara chamado Joseph Nicéphore Niepce. Ele fotografou essa imagem em 1826 da janela de sua casa de campo. Olha só que vista ele escolheu para fazer a primeira imagem fotográfica. Olha, ela foi reconhecida, ela foi feita em 1826, mas, veja bem, a fotografia foi declarada oficial em 1836, porque o Nicéphore, quando ele consegue registrar uma imagem fotográfica, ele tem um pequeno problema, ele encontra um pequeno obstáculo. A imagem não durava muito tempo quando exposta à luz do sol, e aí então veio o desafio de como fixar uma imagem fotográfica num papel por tanto tempo. E aí, em 1836, ele já havia falecido, mas o seu sócio, e a história não se resume assim, precisa estudar um pouco mais a fundo, mas o seu sócio Daguerre consegue finalmente fixar uma imagem fotográfica num papel, e a partir daí a fotografia chega ao mundo, e aos poucos este aparelho que despertou a curiosidade do mundo inteiro vai começando a ser comercializado para uso doméstico, ou seja, nos lares das famílias. Mas, como sabemos, a fotografia mudou muito desde seu surgimento até os dias atuais. Primeiramente, ela era feita em filme fotográfico e precisava passar pelo processo de revelação. Hoje é digital e temos o resultado instantaneamente. Veja, as primeiras fotografias, elas precisavam ser levadas a um estúdio específico para revelar o negativo. Negativo é o nome que se dava ao filme, ao rolinho fotográfico que você comprava aí nas lojas para que você pudesse colocar dentro da sua câmera e aí bater as fotos. Eles vêm com uma quantidade limitada, 36 fotos, aí você batia essas 36 fotos e levava para revelar. Algumas pessoas tinham essas câmeras em casa, depois outras preferiam chamar o profissional fotográfico, o fotógrafo para fazer as imagens. Agora, hoje, com a era da fotografia digital, que é essa que não necessita deste rolinho mais de filmes, você pode bater foto a qualquer momento, em qualquer lugar. Mas a pergunta que vem é, será que pelo simples fato de eu bater uma foto com o meu aparelho celular, isso me torna um fotógrafo? Me torna um fotógrafo profissional? Ou será que há distinção entre um fotógrafo profissional e um fotógrafo amador, que seríamos nós que utilizamos o aparelho celular para fazer imagens fotográficas? Mas o que a fotografia e o desenho têm em comum, hein, galera? Já parou para pensar? O que será que tem a ver fotografia e desenho? Desenho a gente entende que é parte da arte, porque utiliza as linguagens necessárias das artes visuais. A fotografia, ela também utiliza linguagens das artes visuais. Além de serem artes que são apreciadas por meio da visão, ambas surgiram com o intuito de registrar as ações humanas. Vamos então à nossa primeira atividade?
A qual linguagem artística pertence o desenho? Explique.
E aí, galera, a qual linguagem artística pertence o desenho? O desenho faz parte das artes visuais, ou seja, objetos artísticos que têm a visão como principal forma de avaliação e apreensão. Seguindo com a nossa aula, antes da criação da máquina fotográfica, veja que curioso. Para registrar espécies de animais ou vegetais, era preciso fazer desenhos minuciosos. Observem essa ilustração aqui ao lado, gente. Veja, essa daqui é uma ilustração para poder registrar imagens relacionadas à botânica. Veja, o estudo, antigamente o estudo da botânica era registrado, as imagens era registrada de maneira através do desenho, né? Então, com isso, muitos pintores, desenhistas vão se aperfeiçoar nas imagens realistas para retratar esses registros de estudos científicos, por exemplo. Rótulos de remédio, por exemplo, também eles eram desenhados à mão para que pudessem agora me fugiu a palavra, comercializado. Mas, atualmente, temos um ramo da fotografia que é especializado nesse tipo de registro científico. Veja o registro ao lado detalhado do inseto. Olha, isso é possível com tanta precisão e verdade, com tanta realidade, é possível graças à invenção da fotografia que vem se modernizando cada dia mais. Vamos então a mais uma atividade? O que a fotografia e o desenho têm em comum? Pense e eu já volto.
E aí, galera, conseguiu fazer a atividade? Não muito difícil, né? Você veja que o estudo da fotografia, o surgimento da fotografia, possibilitou também a abertura de novos horizontes para os artistas que desenhavam o que antes era necessário para registrar, como, por exemplo, pesquisas científicas, como você viu nessa aula. Mas, com o surgimento da fotografia, os artistas se desafiaram em novas linguagens dentro das artes visuais, e aí vai surgir a arte moderna, que dentro dela nós vamos ter impressionismo, nós vamos ter o pós-impressionismo, vamos ter o cubismo, o surrealismo, e todas essas linguagens também vão verter para a literatura, também para outras linguagens artísticas como o cinema, a dança, a música. Então, com o surgimento das câmeras fotográficas, muita coisa legal vai surgir dentro desse universo artístico, que com certeza no futuro, nas suas próximas aulas, você vai descobrir muito mais do que foi possível criar a partir da invenção da fotografia. Nessa aula, nós analisamos as relações entre o desenho e a fotografia, seus contextos e práticas. Eu espero que você tenha gostado e até breve!